Bom dia aos irmãos. Vamos então ter um tempo de estudo e reflexão. Estamos já na fase final deste currículo, estamos já para concluir. Estamos dando instruções finais sobre a questão da membresia. Nós queremos que todos aqueles que estão pleiteando a membresia para a nossa igreja possam, se vocês não acompanharam todas as aulas, possam então acompanhar as aulas lá na nossa plataforma do YouTube. Então é importante você entender o que essa igreja entende sobre membresia, quais são as nossas expectativas, o que nós esperamos de cada membro e o que cada membro pode esperar de nós. Então, são informações preciosas, relevantes para aqueles que fazem parte de um corpo e que desejam ser ativos, neste corpo. Vamos então orar e logo em seguida dar continuidade. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e tem cuidado da nossa vida. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos auxilie, nos ajude, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê da tua santa sabedoria, para podermos, ó Deus, ser usados pelo Senhor no reino, sermos ativos na igreja local, abençoando uma igreja para que ela seja saudável. Cuida da liderança, dos pastores, da diretoria, de todos os professores e aqueles que estão imbuídos de cargos e responsabilidades mais diretas, mas também te pedimos por cada membro que exerce um papel muito importante dentro do sistema congregacional que vivemos. Que o Senhor nos abençoe e dê sabedoria a todos os membros dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre a membresia. Eu quero começar tratando sobre 3 elementos que são fundamentais e normalmente precisam estar presentes quando nós falamos, então, de uma excomunhão, quando nós falamos de afastar um irmão da membresia. Então, esse livro do David Allen é um livro bom, Igreja Regenerada. Então, é um livro que tem vários aspectos importantes dos batistas e acredito que é um livro que contribui bastante. Ele nos diz o que justificaria a aplicação de uma disciplina formal, o que justificaria nós excluirmos um irmão, retirarmos ele do rol de membros da igreja. E uma outra pergunta de suma importância: como nós podemos equilibrar graça, amor, perdão e, ao mesmo tempo, justiça? Então, como nós conseguimos equilibrar esta coragem que precisamos ter para tratar pecados e trazer as exortações e até chegar a uma exclusão e, ao mesmo tempo, sermos uma igreja perdoadora e graciosa? Então, o pecado, quando nós falamos de pecado para exclusão do rol de membros, ele normalmente possui 3 elementos. Então, ele é um pecado público, ele tem que ser um pecado grave e ele é um pecado normalmente impenitente. Então, normalmente, esses são os elementos que nos levam à exclusão de uma pessoa do rol de membros. Então, nós sabemos que todo pecado é grave, porque todo pecado leva Jesus Cristo à cruz. Então, nós sabemos disso. Mas nas Escrituras, nós inclusive já estudamos isso, quando nós tivemos, trabalhando na escola bíblica dominical, o tema santidade.
nós vimos que nas Escrituras existem pecados que eles são tratados de modo diferente. Quando você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, tinham pecados que eles eram tratados com pena de morte. Tinha outros que não eram tratados assim. Então, existe um certo nivelamento de pecados nas Escrituras. Nesse sentido, quando nós falamos de pecado grave, nós estamos falando de realmente um escândalo que acontece, um pecado, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, que envergonha até os incrédulos. E se a igreja não se posiciona diante de pecados assim, então nós perdemos a nossa força atrativa. O evangelho, ele acaba sendo limitado no seu poder, no nosso contexto mais imediato, porque há uma dissonância com o que nós vivemos. Então há uma incoerência. Então, o evangelho, ele acaba sendo mais impactante quando as pessoas percebem que o nosso discurso é condizente com a nossa prática. Mas quando nós temos um evangelho apenas de discurso e a nossa prática, ela banaliza pecados, passa a mão em pecados e coisas desse tipo, então nós perdemos a força do próprio evangelho para o bairro, para as pessoas que nos visitam ou que pleiteiam membresia conosco. Pecado público, então nós não temos como fazer uma exclusão de um pecado que não é público. Quando nós dizemos público, meus irmãos, nós estamos falando de um pecado em que as pessoas normalmente ficam sabendo, aquele assunto que rapidamente se alastra e todos estão sabendo do que está acontecendo, e aí a gente vai precisar ter um tratamento. Eu vou já falar sobre pecado público e pecado privado. Eu quero só te chamar a atenção para um detalhe, que é muito importante na nossa época. Até certo tempo atrás, os pecados públicos, eles acabavam sendo em menor quantidade por conta da ausência de redes sociais. Então, com o advento das redes sociais, o que acontece? Então, quando eu peco em redes sociais e coloco as coisas de uma maneira publicizada, então eu estou fazendo um pecado público para quem quer ver, entende? Então as redes sociais fizeram isso. Eu estou aqui num grupo de WhatsApp e eu peco num grupo de WhatsApp, isso é pecado público. Então tem um grupo ali que está vendo tudo que você está falando, dizendo, se portando, isso é pecado público. E dependendo do que você faz em público, vai ser tratado em público. Então isso é grave. Antigamente não, se você tem uma conversa com alguém em um WhatsApp é uma coisa. Se você, dependendo do que você faz em grupos da igreja, é outra história. Dependendo do que você faz em Instagram, em que a sua imagem ela é colocada para quem quiser ver, o seu pecado está explícito para todos, isto é pecado público. Com isso, eu quero dizer para os irmãos, tenham cuidado e responsabilidade e zelo com a sua imagem. Precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, publicamos, dizemos. Então, cuidado para não entrar nesta onda de redes sociais e acreditar que é ingênuo fazer algumas coisas. Não é ingênuo. Então, nós estamos fazendo pecados públicos, e pecados públicos normalmente têm tratamentos públicos. Então, nós precisamos atentar para isso aqui. E o pecado da impenitência, a gente já sabe, é quando alguém comete um pecado, passa pelo trâmite, é exortado, é levado 2 ou 3, a própria igreja clama pelo arrependimento, mas essa pessoa continua rígida, endurecida e não quer mudar de postura. Então, esses 3 fatores, eles são os fatores que devem ser levados em conta antes que a igreja siga em direção à exclusão. Então, a excomunhão. A gente sempre deve lembrar desses 3 fatores. Vamos trazer alguém para ser excluído da igreja. Tem um rapaz ali fora, acho que ele está querendo entrar e está tudo fechado lá. Então, esses 3 elementos aqui, eles precisam ser levados em consideração, certo? Então, é importante os irmãos, inclusive, anotarem isso. Porque em momentos de sessão, por exemplo, então, vamos excluir uma pessoa. Vamos excluir por quê? Então, tem que estar dentro desse padrão. Tem que ser algo público, tem que ser algo grave ou um pecado de impenitência, entende?
Então tem que estar dentro desses elementos aqui, para ser realmente um tratamento bíblico na vida da pessoa. Esses critérios, eles servem para indicar que, para o impenitente, o pecado é mais valioso que a obediência ao Senhor. Todas as vezes que alguém escuta a igreja, é exortado, que um irmão procura de maneira corajosa, porque a gente sabe que já não é fácil exortar ninguém, né? Então, se você já precisou exortar uma pessoa, às vezes a gente sabe que dá mal-estar, às vezes a gente fica uma noite inteira sem dormir porque tem que fazer aquilo. Já não é fácil, mas você foi lá com a coragem que Deus te deu, tratou em amor, tentou resolver, não conseguiu. Outros foram, tentaram, não conseguiram. Então, o que esta pessoa que está decidindo continuar no pecado está nos mostrando, está expressando? Ela está nos dizendo, com o seu comportamento, que para ela, aquele pecado, aquele estilo de vida é mais importante, mais valioso do que aquilo que Deus tem para ela nas Escrituras. Ela está dizendo que aquele pecado é mais valioso, mais importante do que a comunhão com a igreja. Então, ela está olhando para o grupo que está exortando para a família na fé e está dizendo: eu prefiro viver no meu pecado. Então, meus irmãos, como eu já tenho dito aqui em outras vezes, não somos nós que excluímos ninguém, é a própria pessoa que decidiu sair, a pessoa se auto-excluiu, porque ela tomou uma decisão pelo seu pecado. Ela tomou uma decisão de viver naquele estilo de vida, e nós não podemos aceitar isso por conta do Evangelho. Por mais que nós amemos essa pessoa, por mais que ela seja valiosa, importante para nós, mas por conta do compromisso que temos com Cristo, não podemos aceitar esse tipo de postura, e aí nós vamos precisar tratar. Então, à luz dos critérios que nós estamos vendo, de ser um pecado público, grave ou impenitente, então nós temos aqui algo importante para ser dito, que é a negligência contínua de um membro em participar das reuniões da sua própria igreja. Então, meus irmãos, a gente às vezes trata isso com muita banalidade. E eu não estou dizendo que não participar em alguma programação específica, isso já me descaracteriza como um membro ativo e responsável. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de algo que todos percebem, algo que é público. Eu estou falando de todos conseguem perceber que A, B ou C não tem compromisso com a igreja. E não tem compromisso porque não participa de nada. Não é ativo nas programações, não participa de maneira ativa dos cultos, e isso é um pecado público. Então, quando nós desejamos entrar numa membresia, nós desejamos entrar por quê? Essa é uma pergunta muito valiosa. Por que você decide entrar na membresia de uma igreja? Ou alguns não estão entendendo o que é membresia, ou eles estão entrando e realmente cometendo pecado. Então, a membresia de uma igreja exige de nós responsabilidades. Então, se eu não quero ter responsabilidades, se eu desejo continuar vindo para os cultos no dia que eu quero, da maneira que eu quero, não é o ideal para a sua vida, se você é crente. Mas é menos mal você continuar simplesmente vindo sem entrar numa membresia. É menos mal. Porque ao entrar numa membresia, então aí você passa a dar mau testemunho, você passa a representar aquele grupo de uma maneira equivocada e mostrar que você não valoriza as reuniões daquela igreja local. Mas se você quer entrar na membresia da igreja, você quer entrar por quê? Eu quero entrar porque eu quero ser ativo junto com essas pessoas. Eu quero servir juntamente com elas. Eu quero ser ativo e participante das programações. Certo? Mas, se eu entro na membresia e depois de ser membro, eu começo a negligenciar todas as programações,
Então, eu estou sendo incoerente com o que eu disse que eu queria. Eu queria ser um membro assim, certo? E o que é que acontece? O que é que está te impedindo? Mais uma vez, eu não estou falando de casos e exceções. Eu sei que tem irmãos que têm que trabalhar às vezes no domingo, dar plantões e trabalhos desse tipo. Eu não estou falando disso, meus irmãos. Eu estou falando de negligência mesmo. Estou falando de pessoas que não querem nada, que entram na membresia de uma igreja e pronto, e passa a faltar, e não tem responsabilidade nenhuma. Então, meu conselho é amadureça antes de ser membro de uma igreja. Amadureça. É a mesma coisa do casamento. Você quer casar, mas não tem maturidade para ser um homem e assumir a responsabilidade de uma mulher. Não case. Digo de novo. Case não, está na hora não. Vá conversar com seu pai. Diga, pai, mostra aí as contas. Mostra o que é que o senhor faz. Me explica aqui o que é ser homem, masculinidade. Me explica o que é que o senhor faz. O que é que eu vou precisar fazer? Me explica aqui. Pronto. Aí você precisa entender o que é que significa para você entrar num casamento e assumir o seu papel de masculinidade lá, de feminilidade, conversar com a mamãe. Mamãe, o que é que significa esse negócio de feminilidade cristã? É a mesma coisa que feminismo social? Me explica, mamãe. Aí a mamãe vai lá e diz, não, minha filha, deixa eu abrir a Bíblia aqui para ti. Deixa eu te contar da minha vida e você vai aprender a ser mulher com a sua mãe. Então, cuidado em aprender a ser mulher com Simone de Beauvoir. Cuidado com aprender a ser mulher lá na universidade. Não, eu vou aprender a ser mulher com as professoras da URCA. Nada contra as professoras da URCA, eu gosto delas. Eu vou aprender a ser mulher com as professoras da UFCA, a ser homem com os professores da UFCA. Eu daria uma outra referência para você, né? Eu não iria por aí se eu fosse você. Por mais que existam excelentes professores com caráter e tudo mais. Só que existem outros também que têm um padrão bem complicado. Então eu diria, olha, o padrão para você aprender a ser homem é seu pai. Mas eu não quero. Mas foi o homem que Deus te deu. Deus te deu um homem na tua casa, o padrão é esse. Rapaz, mas e eu, pastor, que nunca tive a oportunidade de ter um pai? Então, fui criado por mãe. Nós sabemos que existem hoje várias estruturas familiares. Certo, você foi criado por mãe ou por vó, você vai aprender a ser homem com os homens da igreja. É homem da igreja, seja homem, para aprender a ensinar os outros. Se a gente não é homem, como é que a gente vai ensinar masculinidade para os outros? Então, por isso que a gente fez um retiro sobre masculinidade, para a gente conversar sobre isso, tratar sobre isso, para a gente poder abençoar aquelas pessoas que estão ali com a gente. Mas isso aí é de suma importância, é necessário. O texto de Hebreus, meus irmãos, 10, 24, é um texto muito interessante. Um texto que diz que não deixemos de nos congregar como é costume de... Alguns têm costume de não? Está vendo? Quem diz isso é a Bíblia. Alguns têm costumes de não congregar. E ele está dizendo, crentes, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos o quê? Admoestações. Antes, exortemos uns aos outros e alertemos uns aos outros que o dia se aproxima. Jesus está para voltar. Então, nós precisamos alertar uns aos outros. É hora de se congregar. É hora de ser igreja. É hora de ser ativo. Jesus está na iminência de voltar e levar a sua igreja. E será que você será considerado igreja com esse tipo de atitude displicente e irresponsável? Ou seja, vamos exortar, vamos conversar com as pessoas e dizer, é importante congregar. Então, eu normalmente dou a seguinte instrução para aquelas pessoas que desejam entrar na membresia da igreja. Eu diria, quando alguém chega e me pergunta, né? Está frequentando a igreja há 2, 3 semanas. Pastor, gostei da igreja. Eu disse, eu também gosto. É uma boa igreja. Eu queria ser membro daqui. Que legal, que coisa boa. O que é que eu faço? Digo, você vai viver como congregado igual você vai viver quando você for membro.
Como assim? Eu preciso lhe conhecer. Então venha. Não se preocupe que não vai melhorar depois que se tornar membro, não. É igual a moça iludida, né? Está lá com o rapaz, né? O garoto, o príncipe dela. Aí está lá, aí diz, não, mas ele vai melhorar quando a gente casar. Vai nessa. Pra você ver o que é que acontece. Piora, minha filha. Pior e é muito. A hora de ser cavalheiro é agora. Se ele não é príncipe nem agora, se já é um sapo, imagina o que é que vai se tornar depois. É a mesma coisa com um membro. Eu quero me tornar membro da igreja, certo? Você, antes de ser membro, como é você? Venho quando eu quero, participo quando eu bem desejo, não contribuo com a igreja. Você não está dizendo que quer ser membro dessa igreja? Pois, ativo, vai lá, contribua, comece a dizimar, comece a vir para a igreja, comece a participar daquilo que você pode como congregado, porque tem coisas que pertencem somente aos que já são membros. Mas você que ainda não é membro, faça tudo o que você pode fazer. Para que quando eu trouxer o seu nome para uma sessão, as pessoas te conhecerem. Como é que elas vão votar em você, se elas não sabem nem quem você é? Digo, fulano de tal quer ser membro, pastor. Ele veio no ano novo, do ano passado, eu lembro dele. Aí eu fico numa situação delicada. Como é que eu posso trazer seu nome se você não vem? Se você não é ativo? Então você precisa vir. Você precisa já estar, se você quer, você precisa vir. Se você está vendo que não é essa igreja, pois procure outra e vá aí. Fique indo, fique frequentando. Então é muito importante isso, meus irmãos. Então, trazer nome para entrar no hall de membros de pessoas que a gente nem conhece, nem consegue ver nos cultos, não está certo. Não está certo. Então a gente já traz nomes de pessoas que já são figurinhas conhecidas dentre nós, já estão conosco e tudo mais. Então, meu conselho normalmente é se faça conhecido. Venha, participe, esteja vindo, para as pessoas te conhecerem. Quando a gente levar teu nome, as pessoas nem estranharem. Já dizem, fulano, já sei quem é, já conheço. É assim que o processo deve acontecer. Que é o texto de Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma questão importante. Como agir no caso do membro da igreja que sempre se arrepende quando é admoestado pelos irmãos, mas nunca muda? Isso pode acontecer. Nós vamos lá, exortamos a pessoa, e a pessoa escuta até de bom grado, mas continua com o mesmo comportamento depois. Diz que se arrependeu e continua, e aquilo vai se alastrando na vida dela. Então, o nome dado a isso é arrependimento de fachada. Arrependimento fictício. Essa forma de arrependimento é uma espécie de subterfúgio que algumas pessoas adotam para se livrar de um processo de disciplina. Pastor, mas como é que o senhor pode dizer que o meu arrependimento aqui do meu coraçãozinho é de fachada? Posso. Porque arrependimento, ele é acompanhado com mudança de comportamento. Arrependimento não é restrito ao âmbito das afeições. Arrependimento, ele se mostra na vida prática. Então, imagine você estar casado com um homem, o homem cometeu um ato de infidelidade, vai conversar com você, pede perdão, você perdoa, mas na próxima semana ele comete um outro ato de infidelidade. Vai conversar com você, ele diz que se arrepende, você perdoa, passa mais um mês, outro ato de infidelidade. Você diria que ele se arrependeu? Mas ele poderia dizer, olha, mas ninguém julga o meu coração está arrependido. Tá, não. Você não sabe nem o que é arrependimento. Vai começar a brincadeira. Você não sabe o que é arrependimento. Você pode estar até triste, mas arrependimento você não tem.
Arrependimento, meus irmãos, é uma contrição, é um quebrantamento diante de um temor que temos a Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. Tanto que a salvação, ela pressupõe um arrependimento, antecede à salvação um arrependimento. Então, essa ideia de não me arrependi, mas continuo, não é arrependimento. Pronto, acabou-se. Não é. Ah, mas ninguém pode me julgar. Não, ninguém está lhe julgando, não. É você mesmo que está mostrando que não tem nenhum tipo de quebrantamento no seu coração, nenhum tipo de arrependimento. Você imagina uma pessoa que diz que se arrependeu e foi convertido por Jesus Cristo, continuar com a mesma vida? Não, é a mesma vida, eu só me arrependi. Mas eu continuo gostando das mesmas coisas, são os mesmos valores, os mesmos pensamentos, os mesmos amores. Está errado. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de hábitos, mudança de prática, envolve esforço. Isso é o verdadeiro arrependimento. Na verdade, o arrependimento, esse arrependimento ficto, né, é uma forma branda e disfarçada de uma obstinação. Se for tolerada, perpetuará o pecado na igreja. Por isso, percebendo a sua ocorrência e recorrência, a igreja não deve se deixar enganar, mas sim dar sequência normal ao processo de disciplina. A gente conversou com uma pessoa para que ela pudesse mudar de comportamento. Ela disse, tudo bem, eu reconheço, vou mudar. Continua. Vamos lá, exortamos novamente, continua. Então, o processo de disciplina vai continuar na vida dela, porque ela não se arrependeu, ela não mudou realmente de postura e de vida. Lógico, meus irmãos, que aqui a gente tem que ter largueza. Então, as pessoas, às vezes, precisam de um tempo para amadurecer em algumas coisas. Aqui a gente não quer criar regras e leis, entendendo que a lei salva. A ideia não é essa. Mas é pensarmos que, se nós tivermos uma tolerância infinita com o pecado, nós não estaremos agindo como Deus. Deus tem uma tolerância infinita com o pecado? É assim que Deus é? Não é assim. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas de Deus não se zomba. Chega uma hora que Deus diz, chega, basta. Lembra lá com Abacuque questionando muito daquilo que Deus estava fazendo, ao trazer a Babilônia para julgar Israel, e Deus permitindo Abacuque dialogar, Deus permitindo o lamento de Abacuque, toda aquela conversa. Chega uma hora, em Abacuque capítulo 2, versículo 20, que Deus diz para Abacuque, cale-se diante de mim, acabou, não dou mais a permissão de falar, pronto. Chega, tem limites, as coisas têm limites, meus irmãos. Então, quando uma pessoa diz que se arrepende, e continua do mesmo jeito, isso é uma obstinação misturada com uma tentativa de se auto-justificar e enganar as pessoas. Mas a igreja precisa identificar que isso é um pecado grave. Os irmãos lembram do terceiro passo no processo de Mateus 18, que é dito, leva-o à igreja. Então, se ele não ouviu os 2 ou 3, agora leva-o à igreja. Dificilmente esse passo pode ser dado, pois os crentes obstinados muitas vezes se recusam a ir à igreja. Então, a gente pode ter um caso de que foi uma pessoa, confrontou, 2 ou 3, confrontou, mas no dia que a gente chamou para poder conversar na igreja, a pessoa simplesmente não veio. Não vem, simplesmente não vem. Isso é comum até acontecer. Como fazer? Se o crente em pecado se recusa a comparecer diante da igreja para ser admoestado e, enfim, conduzido ao arrependimento, fica de pronto caracterizado o fato de ele se recusar a ouvir também a igreja. Nesse caso, o terceiro passo será considerado superado e a exclusão será aplicada. Se a pessoa simplesmente some, desaparece, ou ela se recusa a vir tratar com a igreja, então ela está sujeita agora à exclusão. O passo da igreja de admoestar já não tem mais como acontecer, porque a pessoa decidiu não ouvir a igreja. O membro que deseja sair
deve mostrar respeito e consideração pela igreja local que frequentava, se despedindo oficial e pessoalmente dos demais membros. Da mesma forma que pediu para entrar perante a congregação, deve pedir para sair desta forma. Meus irmãos, este aspecto aqui, ele é um aspecto que nós precisamos observar. Então, eu vou sair da membresia de uma igreja. Tenha consideração pelas pessoas que convivem com você há tantos anos. Então, tem pessoas que estão há 20, 30 anos numa igreja, vão precisar sair por algum motivo, certo? Então, mostre respeito, consideração, e é importante que você possa, então, se despedir da sua igreja. Caso não seja possível, faça uma carta. Uma carta de gratidão deve ser deixada comunicando oficialmente a sua saída. É importante tentar evitar sempre nesta carta e até no testemunho que vai ser dado, palavras ásperas e críticas em sua despedida. Lembre-se, não queremos sair deixando uma igreja toda marcada, ensanguentada e ferida. Então, lembra que o próprio texto de Coríntios, na carta de Coríntios, Paulo disse, se é preciso pagar o preço, vamos pagar o preço, por causa do povo de Deus. Então, nesse sentido, nós não estamos falando aqui de uma igreja que está pregando algo contrário às Escrituras, ou de um comportamento danoso, aberto e grave que a igreja está passando a mão. Eu não posso falar? Pode, se é algo assim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você poder sair da igreja bem. Você entrou bem, você pediu para fazer parte daquele grupo. Então, entre bem e saia bem. Deixe portas abertas na igreja que você fez parte, né? E cuidado, né? Para não acender um fogaréu no meio da igreja, né? Então, assim, você vai se despedir da igreja, mas aí faz lá uma lista de todos os pecados que durante 20 anos você teve anotando na igreja. Aí você sai citando nomes, né? Fulano fez isso e isso quando eu participava do grupo de louvor. Beltrano trabalhou comigo na tesouraria, fez isso e isso. Pastor Carlos, bicho, Aí sai lá, né? Ticando todo mundo. Não, eu vou ticar tudinho, mesmo tudinho, um por um. Vou dizer, eu vou cortar teu microfone. Vou cortar. Não vou te dar microfone para você estar acusando a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Se você quer se despedir da igreja, sair em paz, mas se você está querendo sair causando um grande dano para a igreja, não vai ser permitido. Eu estou aqui como pastor para tentar ajudar a igreja a minimizar os danos feitos à igreja do Senhor Jesus. E esse tipo de postura já mostra o teu coração. Nenhuma igreja é perfeita, meus irmãos. As pessoas divergem quanto ao estilo de louvor, prioridades no orçamento da igreja, ou enfrentam dificuldades nos relacionamentos. Isso deveria ser esperado como parte da vida entre pessoas finitas e caídas. Vou sair da igreja porque nessa igreja tem pecadores. Vai ser arrebatado, é? Eu estou entendendo isso. Porque qualquer outra igreja que você for, você vai encontrar pecadores, óbvio. E você mesmo é um pecador, você acha que não é? Então, nós temos que ter maturidade para fazer parte de um grupo. Sim, as pessoas vão errar conosco em algum momento, vão ter coisas que a gente não concorda 100%. A grande questão é, o que eu não concordo 100% é pecado? Entende o ponto? Eu não concordo que a igreja seja pintada de cinza. Não concordo. A parede preta. Não concordo com a parede preta da igreja. Pergunta, é pecado ou é só mau gosto? Para mim é mau gosto. Pronto. Eu não vou deixar de ter um painel desse para ter uma parede preta, porque eu não sou doido ainda. Então, para mim é só questão de mau gosto. Mas pintou tudo de preto, é pecado? Não, meus irmãos, de jeito nenhum. O pecado, não tem pecado aqui nessa história. Não é pecado, entende? Pode mostrar tendências, pode mostrar influências, mas pecado em si,
Não gosto, vou sair da igreja por causa da cor da parede da igreja. Isso é falta de maturidade. Você tem que sair de uma igreja por causa de pecado, entende? E se a igreja não tratou o pecado de maneira devida, séria, responsável. É isso. Então, as outras questões são questões menores. Você não vai concordar com tudo dentro de uma igreja. Você não vai concordar. Então, nem o membro concorda com tudo e nem o pastor concorda com tudo. Nem todas as decisões que a igreja toma são as minhas decisões. Então, eu não estou aqui para que a igreja tome as minhas decisões. Eu estou aqui para que a igreja tome as suas próprias decisões, com maturidade. E a igreja pode tomar uma decisão administrativa que não é pecaminosa, que não é exatamente o que eu faria. Isso pode acontecer? Pode. E aí? Menino mimado do buchão. Não. Tem que ser do meu jeito. E tu é Jesus? É, porque só é do jeito de Jesus na igreja. Se tem que ser do teu jeito, não precisa ser do meu jeito. Precisa, meus irmãos, não aceitarmos o pecado. Entende? Esse é o grande ponto. Então precisamos ter largueza, maturidade para as coisas. Então a gente precisa, para fazer parte da igreja, pensar um pouco sobre esses pontos. Caso o membro deseje sair por desavença, problemas considerados graves de relacionamento, de acordo com Mateus 18, deveria tratar primeiro a questão com os envolvidos. Então, se você tem um problema sério lá com o irmão pecou contra ti, o que é que a Bíblia diz que você deve fazer? Tratar com o irmão. Vai lá e trata com o irmão. Eu não quero tratar com o irmão. Pois então, nunca mais fale desse assunto. Você tem duas opções. Primeira, se o irmão pecou contra ti, você vai lá e trata com ele. Se ele não ouviu, 2 ou 3. Se não ouviu, leva para a igreja. Pronto, essa é a questão em relação ao pecado. Ou, como Paulo vai dizer em Coríntios, você sofre o dano. Quem sofreu o dano? Sofrer o dano é aceitar que eu não vou mais falar sobre aquele assunto, eu não vou fofocar sobre aquela pessoa, eu simplesmente vou sofrer o dano. Acabou-se, eu me calo. Pronto, me calo, não falo nada para ninguém, é só eu e Deus e acabou-se. Pronto. É a outra opção que existe. Então não existe uma outra opção de simplesmente sair magoado, machucado, chega na outra igreja, começa a falar mal daquele irmão, é porque tu não sabe o que o irmão fazia lá na igreja. Tu tratou? Não, pois não fale não, fofoqueiro. É, fofoca. Chegou na outra igreja, já está fofocando. Acabou de chegar, já começou a fofocar. O negócio já está esculhambado. Acabou de chegar. Então assim, não. Ou você trata com a pessoa, ou você não trata mais e resolve diante de Deus. Pronto. Esses são os pontos que a gente tem. Se a gente não resolve as coisas da maneira bíblica, a gente vai resolver as coisas do nosso modo. E o nosso modo não é bom. Entende? Então a justiça ela é proveniente daquilo que a revelação nos traz. Então a gente ou obedece às Escrituras ou a gente vai colocar os pés pelas mãos. A Bíblia diz que no que depender de nós devemos ter paz com todos os homens. Romanos 12, 18 e 19. Tratar é dar oportunidade para as pessoas melhorarem. Um gesto de amor. Então, no que depender de vós, tende paz com todos os ânimos. A gente precisa ter este coração aberto para viver em paz com as pessoas. Dar oportunidade das pessoas mudarem. Na maioria dessas situações, os pastores devem encorajar os membros a praticar o amor que ignora os pequenos dissabores. O compromisso assumido como membro da igreja não deve ser facilmente quebrado. Dissabores vão ter na igreja. E a gente está aqui para poder te dizer, faz parte. Eleve os olhos, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Não olhe tanto para a ofensa que foi feita em relação a você. Cuidado em ter tanto essa questão da justiça própria. Então, olhe para Jesus Cristo. Então, nosso propósito de aconselhamento é esse. Caso você se resolva por uma transferência, invista tempo em conhecer aquela nova igreja, os novos líderes. Não crie expectativas altas e erradas para que não haja frustrações.
cuidado com isso. Então, assim, vai sair dessa igreja e vai para uma outra, certo? Toda saída é uma cisão. E cisões são complicadas. Então, isso demanda tempo. Então, chegue na igreja, ou aqui, se você está vindo de outra, ou em outra, espere, leve tempo, tente conhecer as pessoas, tente conhecer principalmente a pessoa que vai pastorear a sua vida. Tente entender quem é essa pessoa que vai me pastorear. É uma pessoa que teme a Deus? É uma pessoa que realmente vive o evangelho? É um líder sério, que prega o que deve ser pregado? Um homem de Deus? Então, você precisa conhecer como essa pessoa se porta, como a liderança da igreja se porta. É uma praxe pastoral que os líderes conversem antes da aceitação de membresia sobre a vida e testemunho daquele possível membro, para evitar transferências por motivos banais e até errados. Então, vem uma pessoa de uma outra igreja. É normal, se essa igreja é uma igreja co-irmã, é uma outra igreja batista regular, é normal que a gente entre em contato com o pastor dela, para que a gente saiba se aconteceu alguma coisa, se ocorreu alguma coisa. Ah, pastor, mas eu já não te disse que não aconteceu nada? Não acredita não na minha palavra? Aqui não é questão de acreditar na sua palavra ou não, é uma questão de ética pastoral. Como pastor, eu tenho um compromisso com aquele outro pastor e com aquela outra igreja. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso entrar em contato com ele para saber da perspectiva pastoral. Não é a da perspectiva do membro. A perspectiva do membro você já me deu. É da perspectiva pastoral. Está tudo tranquilo. Esse membro, em termos de ovelha para a igreja, está tranquilo, podemos receber. Então, é nesse sentido. Tem algum pecado a ser tratado, o membro precisa voltar aí para resolver alguma coisa. E a gente vai conversar um pouco. Os pastores vão conversar um pouco sobre aquele membro. Também busca-se a existência ou não de pendências ou problemas que precisem ser tratados antes do aval para congregar oficialmente novamente. Então, se tem pendências a serem tratadas, nós não vamos aceitar que uma pessoa simplesmente saia fugindo. Foge de um lugar para não tratar as coisas, mas está com a vida toda em pendências. Isto, meus irmãos, não é zelo só pela igreja que recebe, não. É zelo pela vida da pessoa. Porque se ela tem problemas de pecado na vida dela e isso não for tratado, ela nunca vai crescer. Não depende da igreja, não depende do ambiente. O coração dela não está bem, ela precisa ser pastoreada. Então, a gente está preocupado com isso, com o coração das pessoas que chegam. Se as pessoas estão machucadas, feridas, suas experiências, por que estão chegando. Tudo isso é muito valioso para que essa pessoa seja uma bênção no nosso meio, para que a gente possa ajudar no crescimento desta pessoa. Tratamento diferenciado para ofensas distintas. Então, se os pecados são diferentes, normalmente existem tratamentos diferentes. Então, há duas classes de ofensas para as quais o Novo Testamento vai delinear diretrizes. A primeira é a das ofensas particulares, em relação às quais deve-se seguir os ensinamentos segundo Mateus 18. Então, meus irmãos, olha, deixe-me dizer algo importante para os irmãos. Nem todo pecado que acontece na vida de uma pessoa, ele precisa ser trazido para a sessão publicizada e tratado aqui. Para poupar a igreja e para poupar a imagem da própria pessoa. Então, se o pecado ele acontece em um âmbito privado, particular, a gente vai tentar restaurar aquela pessoa. Isso é o trabalho pastoral. O que é que o pastor vai fazer? O pastor não vai esconder o pecado dela porque ele está passando a mão na cabeça dela, não, viu? Não me acuse disso, não, porque eu sou uma pessoa séria de caráter. Eu vou estar tratando a minha ovelha. Eu não quero perder a minha ovelha. Então, Cristo nos presenteou com uma pessoa valiosa. E se acontecer um pecado em âmbito particular que precisa ser tratado, o pastor vai lá e vai tentar ajudar a pessoa a se restaurar. Vai acompanhar, vai discipular, vai conversar. Às vezes é em âmbito financeiro, às vezes é em âmbito do casamento, da família, criação de filhos. A gente vai tentar ajudar essa pessoa, sem que aquela questão se fique pública e a pessoa acabe até com vergonha de vir para a igreja.
Então a gente vai tentar tratar em âmbito particular. Isso é trabalho pastoral. Pastores buscam sarar as feridas das ovelhas. Eles buscam recuperar a saúde delas. Isso é um trabalho, meus irmãos, pastoral, árduo, difícil, mas a gente precisa acreditar no caráter da pessoa que colocamos como pastor da nossa igreja. Nós precisamos entender, este homem é um homem sério. Ele não está passando a mão na cabeça de pecado ou pecador A e B. Ele está cuidando, ele está tratando, ele está recuperando. E que bênção é recuperar uma ovelha. Que bênção é. Como é bom poder ver casamentos restaurados. E a gente conseguir ali, em âmbito particular, conversar com o marido, conversar com a esposa, para que haja perdão, eles se restaurarem. Daqui a pouco a gente vê esse casamento bem no meio da igreja. Meus irmãos, essa é uma das grandes alegrias do ministério. Ver as pessoas que em determinada situação estão precisando de ajuda, serem ajudadas espiritualmente, daqui a pouco elas estão fortes na igreja. Em determinado momento estão andando com muita dificuldade. Elas são carregadas no colo por um momento e daqui a pouco estão correndo, nem precisam mais da gente. É isso mesmo que a gente quer. Então é preciso que a gente faça esse tipo de diferenciação. Alguns pecados, quando eles não se tornam públicos, eles então são tratados nesse âmbito. Esse modo de ação tenta resolver a situação com o mínimo possível de envolvidos e de pessoas que conhecem os detalhes. Isso é, até que a congregação precise ser informada. Às vezes o pastor leva o problema a nível de diretoria ou a nível de oficiais, conversar com os diáconos. Está acontecendo isso, meus irmãos. Quero informar para vocês que eu estou tratando, está acontecendo isso. Até porque o pastor pode sair da igreja por algum motivo. Então é necessário que alguém na igreja saiba que aquele problema existe, que está sendo tratado. Se o pastor sai da igreja, acabou tendo um AVC fulminante, aí saiu da igreja. Aí o que acontece? Então tem lá um grupo de diáconos que sabem do problema e vão ajudar aquela pessoa a tratar. Então não é um segredo do pastor. Então não é isso. Então o que está acontecendo ali entre a ovelha e o pastor, então é um segredo que ninguém pode saber. Não é isso. Então a gente tem uma diretoria madura às vezes para que a gente possa levar lá. Se eu conseguir resolver a coisa de maneira muito fácil, muito rápida, pronto, está resolvido. Senão, a gente vai precisar contar com a liderança madura da igreja. Mas isso ainda não é expor a pessoa publicamente em uma sessão. Nós precisamos ter cuidado com exposições. Por quê? Porque cada vez mais as igrejas evangélicas, por falta de tato, por falta de sabedoria, estão recebendo processos por danos morais, difamação. E nós não queremos estar respondendo processo de graça, não. Se é para responder processo, vamos responder quando realmente tiver que responder. Tivermos que ter a coragem devida, não por falta de sabedoria. Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui, esse tato, para resolver as coisas. O segundo âmbito é o das ofensas públicas. Tem as ofensas privadas e as ofensas públicas, ou graves, as quais, dada a sua natureza, requerem um tipo diferente de tratamento, já que tendem a causar vergonha pública. Então, a gente entende que um pecado particular é um pecado que dá para ser tratado em âmbito particular e recuperar. Mas tem alguns pecados, meus irmãos, que eles transcendem o que eu posso fazer. Um membro pode chegar para mim e dizer, não, pastor, trate de maneira particular, mas tem coisas que não dá para tratar de maneira particular. Então, um caso de pedofilia numa igreja. Pastor, trate de maneira particular? Não dá, né? Não tem como eu tratar de maneira particular. É crime. É crime. Eu não posso tratar de maneira particular. Eu tenho que ser sábio para fazer todo o processo. A gente tem que saber onde nós estamos pisando para que a gente não cause mais problema do que já foi causado, mas é algo que ultrapassa os limites que um pastor tem. Entende? Há um irmão que comete assassinato no trânsito, foi cortado lá no trânsito, perdeu a cabeça, matou o outro. Pronto. Não tem o que fazer, não. O pastor vai tratar isso de maneira particular. Não tem como tratar de maneira particular, vai sair no jornal.
Teu rosto lá no jornal. Ó, fulano de tal, da igreja de Canaã. Ovelha do pastor Carlos, olha o que foi que ele fez. Tá lá. Aí, não, trata de maneira particular, não tem como. Então tem coisas que não tem como tratar de maneira particular. Vai precisar ser trazido para a sessão. Dizer, meus irmãos, aconteceu isso, está aqui, a gente vai precisar tomar uma postura, e aí a gente vai tentar dar norteamentos para a igreja, mas não tem como ficar em âmbito particular. Tratamento diferenciado para ofensas aparentemente iguais. Então, não temos a liberdade de tratar os casos dos membros com 2 pesos e 2 medidas. Entende essa expressão, 2 pesos e 2 medidas? Ou seja, sermos benevolentes e misericordiosos com uns e cruéis e rancorosos com os outros. Nós não podemos. Esse é um agir injusto e condenável por parte da igreja de Cristo. Contudo, nós devemos lembrar que cada caso é um caso. Precisamos lembrar disso. Existirão casos basicamente idênticos. Nesse sentido, se nós já tratamos um, criamos um precedente para tratar o outro. O caso é idêntico. Mas há também casos semelhantes superficialmente. E quando nós conhecemos os detalhes, faz diferença na maneira de tratar, por mais que nós estejamos ali com algo muito parecido. Por exemplo, pense em um caso de violência doméstica, violência no lar. Normalmente, esse tipo de pecado, ele tem a tendência de gerar aversão e revolta em todos nós. A igreja vai precisar, de alguma maneira, se posicionar, mas depende muito do caso. Existe o caso do agressor realmente violento e perigoso, existe. E o caso de um irmão pacífico, que em determinada situação, momento, por vários fatores, perdeu a cabeça, por até mesmo provocações intencionais e fortes de uma esposa. Então a mulher pode ter causado toda uma situação, tentado tirar ele do sério, de tal forma que ele perdesse a cabeça, agisse de maneira violenta para que ele pudesse perder a razão e ser processado. Isso existe, pastor? Existe, eu conheço vários casos. Eu conheço casos de mulheres que fizeram de tudo para apanhar, para poder processar o marido. Nós temos que tratar o caso. Nós não somos a favor da violência doméstica, óbvio. Nós condenamos a violência, mas nós reconhecemos que são casos distintos. Os dois se tratam de violência doméstica, mas, para que a gente possa ser justo, a gente precisa analisar caso a caso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem detalhes nas situações que a gente vai precisar levar em consideração. Então, é nesse sentido aqui que a coisa se complica. Que bom seria se tudo fosse simples de julgar. Tudo fosse preto no branco, né? Então, tudo muito claro. Mas não é assim, as coisas são complexas, são difíceis. Por isso que tem casos que são mais rápidos de tratar. Tem outros casos que são mais lentos, envolve tempo. E a gente precisa entender se a mulher está falando a verdade, se o homem está falando a verdade. Então, a gente precisa entender tudo isso aí. Já aconteceu casos de aconselhamentos em que você acaba de escutar a esposa e depois você descobre que tudo que ela disse era mentira. E membro de uma igreja. Mas estava mentindo. E depois a própria pessoa confessa. Diz, eu menti, pastor, porque eu estava com raiva, eu queria fazer o mal para ele mesmo, porque ele tinha me feito isso. Eu disse, mas eu fui induzido a dar um tratamento para ele por conta de uma mentira. Entende como a situação é delicada? Então, às vezes, é uma esposa que diz, não, ele me bateu, mas ele não bateu mesmo, não é verdade. Para você ver como o ser humano é tão criativo e a coisa é tão complexa, tem casos que a própria pessoa faz hematomas no próprio corpo para dizer que aqueles hematomas foram feitos pelo outro. Aí chega para a gente, para julgar. Pastor, está vendo como precisa ser lento nas coisas? Então a gente precisa ir bem devagar, ser lento nas coisas. A gente precisa aqui investigar direitinho.
A difícil doutrina de não se relacionar com o membro, eu quero encerrar com isso aqui. Então, tudo bem, pastor, chegamos na situação de ter que excluir a pessoa. Certo, então vamos lá. A aplicação da disciplina bíblica suscita uma importante questão. Qual é a questão? Como devem os crentes se relacionar com um membro excluído por razões disciplinares? Como é que a gente deve se comportar com uma pessoa que foi excluída da igreja? A Bíblia fala sobre isso? Você acha que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. Se a gente segue ou não é outra história. Mas a Bíblia fala como é que a gente deve se portar. Então vamos para os textos. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Veja que divisões e escândalos estão relacionados à doutrina. Não é o que eu acho que é escândalo, é o que a Bíblia diz que é pecado. Então, de acordo com a doutrina. Aí, o final do versículo diz o quê? Afastem-se deles. Afastem-se deles. Reconheça o irmão que provoca divisões e doutrinas em desacordo com a doutrina da Bíblia e se afaste dele. 1 Coríntios 5:11. Primeiro Coríntios 5:11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Forte? Fortíssimo, fortíssimo. O texto, meus irmãos, está dizendo: não se associem, não tenham comunhão, não comam com essas pessoas, porque elas estão tendo uma vida em completa afronta a Deus. 2 Tessalonicenses 3:6. Segunda Tessalonicenses 3:6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Estão percebendo? Essa, meus irmãos, é a essência da punição eclesiástica. O propósito é fazer com que o pecador entenda que ele perdeu uma família espiritual importante e valiosa. E que aquilo doa mesmo. E que aquilo afete sua consciência. O propósito é esse. Na verdade, sem isto, a exclusão não fará o menor sentido. Lembra que Mateus 18 nos diz, considera o quê? Gentil e publicano. Então, sem que a gente se afaste, sem que haja uma quebra de comunhão, então não fez nenhum sentido, nenhum efeito a pessoa deixar de ser membro. Em vista disso, na Igreja de Deus, quando alguém chega ao extremo de ser excluído, por razões disciplinares, todos os irmãos são orientados a certo afastamento. É isto mesmo, é isto mesmo. Agora, eu me afasto
Preste atenção, nem pisca nem respira. Eu me afasto se a pessoa está na contramão da doutrina bíblica. Não é se a pessoa não concorda com um ato administrativo A, B, se é uma questão de gosto, se é uma questão de legalismo da igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente se afasta de todo aquele que quer viver contrário a Jesus Cristo. Eu estou vivendo, buscando uma vida de santidade, e a pessoa, ela está vivendo uma vida mundana, em desobediência a Deus. Então, nesse sentido, é preciso que a gente tenha uma postura. Esta postura, ela pode ser mal compreendida, ela pode ser mal entendida. Alguém pode dizer, e que igreja é essa, né? Como é que uma igreja pode fazer isso, né? Quando eu vejo alguém falando isso, normalmente eu digo assim para a pessoa, e tu quer escrever a Bíblia? Porque o que a Bíblia diz foi isso. Se tu quiser escrever a tua Bíblia, tu escreve. Porque a Bíblia disse isso. E o nosso Deus é amoroso? É amoroso. O problema é que o nosso amor é bagunçado, a nossa justiça é bagunçada, o que a gente chama de amor é complacência, o que a gente chama de justiça é injustiça. E a gente quer viver no nosso padrão de amor e de justiça. Nós precisamos viver neste padrão de amor e de justiça. Naquilo que a Bíblia diz que é amor. Se a Bíblia está dizendo, se afaste dele, isto é amor. Deus está tratando com aquela pessoa. Deus quer gerar impacto. Deus quer que a pessoa sinta. Deus quer que aquilo ali faça com que a pessoa volte e a pessoa repense, será que vale a pena mesmo decidir pelo meu pecado e perder toda uma família espiritual? Será que realmente vale a pena? E Deus, meus irmãos, está tratando com a pessoa e várias pessoas podem ser recuperadas através deste tipo de postura. Mas se a gente continua tratando como se nada tivesse acontecido, essa não é a postura bíblica da igreja. Isso é complacência. Isso é passar a mão na cabeça. Ah, mas a gente excluiu. Certo, mas tem o ato da exclusão e tem um ato pós-exclusão. A Bíblia fala tanto da exclusão como nós devemos proceder diante de um pecado. A Bíblia diz. Como é que eu devo proceder depois da exclusão? A Bíblia também diz. Então eu preciso ser fiel no antes e no pós. Isso é cada vez mais raro, cada vez mais difícil no nosso contexto. Para encerrar aqui a aula, que eu não quero mais voltar para esse assunto, essa é aqui a nossa última aula sobre esse assunto. Nós vamos abrir novos currículos. Como cortar comunhão com um crente disciplinado quando esse crente é da própria família? É uma boa pergunta? Eu acho que todo mundo começou a dizer isso. Não há previsão bíblica para essa hipótese. A Bíblia não trata especificamente sobre isso. Obviamente, não há como cortar totalmente o contato com alguém da família imediata e o tratamento amigo, simpático, respeitoso e amoroso deve permanecer dentro do lar, mesmo no trato com um parente que foi disciplinado pela igreja. Porque aqui não envolve só o meu laço da irmandade espiritual. Aqui envolve um laço sanguíneo, envolve um laço familiar. Então aqui tem outros elementos sendo colocados, tem mais complexidade na história. Contudo, uma boa sugestão é os membros da família fazerem o excluído sentir seu abandono, pelo menos no âmbito espiritual. Você não vai desamparar a pessoa, nem você vai proibir que ela vá para sua casa. A Bíblia diz que eu não devo nem sequer sentar à mesa com ele. Então, isso em termos de família é complexo. Então, você não tem como fazer isso. Mas em âmbito espiritual é preciso fazer uma diferença. Isto eles farão interrompendo as admoestações bíblicas que antes lhe dirigiam, parando de convidá-los para ir para a igreja, deixando-os fora dos cultos domésticos e das conversas relacionadas à igreja e à fé,
enfim, cortando tudo que se relaciona à vida com Deus. Eu não vou ficar conversando de igreja na presença dessa pessoa, porque ela não quer saber de igreja. Eu não vou ficar tratando dos problemas da minha igreja na presença dela. Eu não vou ficar ali com aquela pessoa conversando sobre teologia. Eu não vou pedir para aquela pessoa orar. Por quê? Porque ela foi excluída. É gentil e publicano, é da minha igreja, foi excluída, é da minha família, tudo bem. A gente não vai cortar comunhão, a gente vai estar lá no mínimo de uma comunhão familiar, mas as questões espirituais não faz sentido. Não faz sentido orar com essa pessoa lá, pedindo para ela orar, chamando ela para círculos de oração, chamando ela para cultos. Não faz sentido. Essa pessoa não quer. Ela está dizendo que não quer, ela foi excluída, ela preferiu o pecado. Nós podemos orar por ela, mas fingir que ela continua sendo um crente tal qual ela era antes, não é verdade isso. Isso é prejudicial para a pessoa. A pessoa precisa entender que ela cometeu um ato grave. Agindo assim, o parente excluído perceberá que mesmo morando na casa de pessoas crentes, não desfruta mais dos mesmos privilégios da comunidade da fé, e ali também é tratado como gentio e publicano. A dor que isso causará no cristão verdadeiro, que está em disciplina, o fará abandonar depressa a vida de pecado. É a nossa esperança. Então, como é que eu trato um parente meu que foi excluído da igreja como gentio e publicano, está abertamente na contramão de Deus, vivendo como um incrédulo? Eu trato ele como um descrente. É assim que eu trato. Então, eu não chamo um descrente para orar por mim. Não chamo. Não faz o menor sentido. Então, no máximo, é pregar o evangelho para essa pessoa. O evangelho básico. Jesus Cristo morreu por ti. Precisa se arrepender dos teus pecados. O evangelho é gentio e publicano. Escolheu um outro caminho. Tem um outro Senhor na sua vida. Então, essa pessoa precisa entender que nós não entendemos que ela é crente. Precisa entender isso. Só que, às vezes, a gente fica com medo de machucar, com medo de afastar mais a pessoa, né? A gente diz, mas se eu agir assim, a pessoa já está afastada, então... o que é que vai acontecer? Creia no que a Bíblia diz e haja da maneira que Deus mandou agir. Creia, creia. Essa pessoa precisa cair em si, ela precisa acordar. Ela não quer viver como crente, ela não quer viver na igreja. Não adianta a gente querer que ela viva, ela tem que querer, ele tem que querer. Então a gente precisa ter postura. Dizer, eu sou crente. Eu vivo na igreja. Eu tenho os meus compromissos com a igreja. Tem problemas na minha igreja que eu trato com outros crentes. Então, aconteceu um problema na minha igreja, um problema com um pastor, alguma coisa, eu nem converso com aquela pessoa, não importa para ela isso. E o que importa para ela? O evangelho. Às vezes a gente está conversando ali, aí a pessoa escuta o que a gente está dizendo e diz, e aconteceu isso na igreja, pronto, a gente já corta o assunto. Não importa para ela. Se ela quisesse saber o que acontece na igreja, o que é que ela faria? Ela iria para a igreja. E largaria o mundanismo dela e ia viver na igreja. Então não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer na igreja. O que é que importa? O evangelho. Quer ouvir o evangelho? Eu lhe prego. Quantas vezes você quiser ouvir o evangelho, eu abro a Bíblia e prego. Outra coisa? Não. Então, continua sendo seu filho, sua filha, seu pai, seu irmão, sua irmã. Você precisa continuar tratando-os com carinho, com respeito. Mas uma coisa é tratá-los com carinho, outra coisa é tratá-los como crente. São diferentes. E a gente precisa pesar. É difícil o que eu estou dizendo aqui. Então, não é fácil para uma igreja disciplinar, não é fácil o pós-disciplina, não é fácil se é familiar, nada disso é fácil. Mas é preciso a gente conversar sobre coisas que não são fáceis também na igreja, né? Ok, vou abrir. Se os irmãos tiverem alguma colocação, alguma pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Alguém? Mandiva? Uhum. 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 A igreja dele precisa tratar. A igreja dele, eu não lembre-se. O que está acontecendo? Você pode. Eu faço parte da mesma igreja dessa pessoa. Pronto, você pode exortá-la, levar 2 ou 3, fazer o processo bíblico. Levar para a igreja. Se a igreja não quiser tratar, aí é com a igreja. A igreja mas você fez sua parte.
de ir lá e de mostrar. Então, quem dá esse tratamento é a igreja corporativa, é o grupo que toma essa decisão aí. Se a gente está vendo que a pessoa é uma coisa na igreja e outra em casa, a gente vai tentar exortar a pessoa em casa, né? Olha, esse comportamento, o que é isso que está acontecendo e tudo. E se a pessoa continua obstinada e não muda, então a gente vai para os passos. A gente vai e comunica para ela, ó, eu vou trazer aqui na igreja, eu vou comunicar lá na igreja, vou trazer pessoas para vir conversar com você, porque eu já exortei, você não muda. Seu comportamento é pecaminoso e não muda. E dá os passos. Difícil, mas é. Mais alguém? Antônio está pedindo para entregar o microfone, é isso? Pronto. Quem é que vai levantar aí a mão aí? Renan, desculpe, Renan. Pastor, no caso de uma pessoa nova convertida, que a maioria do seu ciclo é de pessoas descrentes, como que a gente age assim nesse caso? Eu não entendi exatamente. Porque assim, você falou do caso de uma pessoa se associar com pessoas crentes que vivem pecados graves, só que é um exemplo, uma pessoa nova convertida, que a maioria do seu ciclo é pessoas descrentes. Como agir também? Não vai se associar com esse tipo Certo, entendi agora, entendi. Eu diria, Renan, que pouco a pouco, esta pessoa é uma questão de tempo e de maturidade. Pouco a pouco, essa pessoa vai se desvinculando de um grupo e ela vai se identificando mais com o seu outro grupo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela vai percebendo que aquelas pessoas não pensam como ela pensa, não têm os mesmos desejos, amores, não valorizam as mesmas coisas. E vai ser algo natural esse afastamento. A gente vai perceber que já não faz sentido. A gente vai perceber que a gente vai para uma roda lá de conversas e as conversas já nos arranham. A gente vai ver que os convites que eles nos fazem já não faz mais sentido para a gente. E aquilo já não é mais a nossa vida. Então eu diria, não feche as portas, não os trate de uma maneira áspera, até porque a gente quer portas abertas para o evangelho. Então, assim, os trate bem, com educação e tudo, mas vai ser, acredito que, muito natural essa mudança na sua vida de você ir se desapegando e se afastando mais deles e se apegando a um novo grupo, a um grupo de crentes também. Mas deixa as portas abertas para que você consiga pregar para elas e tudo mais. Eu diria isso aí. Agora, é lento o processo do novo convertido. A igreja precisa ter paciência, ele precisa ter paciência, porque é um processo lento, é devagar. Então, não é assim, me converti, pronto, tudo mudou de uma hora do dia para a noite. Mudou seu destino eterno. Isso é verdade. Então, vários dos seus pensamentos, sentimentos mudaram. Mas lembre-se que santificação é um processo. Então, assim, é lento o processo. E aí, é respeitar esse processo. Mais alguém? Irmão Júnior e depois a irmã Raquel. Pastor, eu tenho duas perguntas. E uma não tem nada a ver com a outra. Foram em momentos distintos da aula. Uhum. A primeira é como conciliar um pecado grave de domínio público, o pecado para exclusão mesmo, certo? Com os passos de Mateus 18. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com o que o senhor falou sobre o tratamento, não usar 2 pesos e 2 medidas, para o tratamento quando a igreja está tratando um pecado. Mas eu quero levar esse 2 pesos e 2 medidas para a questão da ética pastoral. Quando um membro que pleiteia a membresia na igreja chega contando uma versão, o pastor, pela ética pastoral, chega a conversar com o pastor da igreja que esse membro ou saiu, ou está em transição e tudo, e as opiniões são divergentes entre esse pastor e o membro. Elas não casam de jeito nenhum. Complexo, né? Então, eu diria assim. Eu diria que a gente precisa ouvir o que foi que a igreja disse. Qual foi o posicionamento da igreja sobre esse assunto. Então, por quê? Acredito que se a igreja tomou uma postura, por exemplo, a igreja excluiu como
a pessoa e essa pessoa foi reconhecida como gentil e publicano. Por exemplo, a igreja fez isso. A igreja deve fazer isso debaixo de muita responsabilidade. Isso não é brincadeira. Então, nós precisamos ser crentes piedosos, entendendo o peso que isso tem. Entregar uma pessoa a Satanás é algo grande. Então, digamos que chegou, a igreja fez isso, tratou, a pessoa lá foi excluída. Pronto, eu diria, rapaz, a gente precisa começar pela versão da igreja e não da pessoa. Por quê? Porque a igreja é um todo, é um conjunto de muitas pessoas, de muitos líderes que tomaram uma decisão em sessão. Então, a pessoa é só uma. Então, eu tenho uma tendência de dar mais peso, inicialmente, à decisão da igreja do que à decisão da pessoa. Se é algo que é só entre a pessoa e o pastor, e, por exemplo, eu ligo para o pastor dá uma versão. Eu converso com a pessoa dá outra versão. Mas a igreja não se posicionou no sentido de excluir, por exemplo, não teve a exclusão. É só essa questão, a pessoa decidiu sair ou mandou uma carta, não sei, alguma coisa assim. Eu diria que eu estou livre. Pronto, estou livre. O pastor pode até ficar com raiva de mim. Pronto, eu diria, entre na fila, né? Tem algum já com raiva, o senhor é mais um na fila. Porque o senhor está dizendo uma coisa, a pessoa está dizendo outra. Eu estou ouvindo as duas versões, eu não consigo chegar a uma conclusão. Aí eu vou me posicionar a favor do senhor só porque eu sou pastor também? Aí isso é meio corporativismo, não é não? Eu diria, não vou fazer isso. Eu vou dizer, rapaz, eu não tenho como chegar a uma conclusão. Não tenho. Então, o senhor vai proibir a pessoa de ser membro ou não? Eu diria, não. Como é que eu vou proibir uma pessoa de ser membro? Tem duas conversas. Eu vou tentar averiguar o máximo que eu puder. Mas tem limites, tem hora que a gente não consegue saber exatamente se é o pastor que está pecando, se é a pessoa que pecou, se arrancou no coração do pastor, se não é, eu não sei. Então eu diria, pronto, vamos para frente, vamos para frente. Então, assim, se a gente não tem como averiguar, eu não tenho como dar um juízo de valor responsável. Então eu preciso saber meus limites. Eu diria, minha tendência é, logicamente, levar muito em consideração o que o pastor está dizendo, por conta da posição dele, a igreja, para escolher ele, viu que ele era um homem irrepreensível e tudo mais. Mas pastores também erram, pastores também pecam. Então, eu vou tentar levar em consideração as duas posições. Se eu não conseguir chegar a uma conclusão, eu levo para a diretoria. Está acontecendo isso e tudo mais. Qualquer coisa a gente traz para a igreja. Igreja, está acontecendo isso e isso. Então, para a gente poder se posicionar e ver que a igreja vai se posicionar. Mas, certamente, alguém vai ficar com raiva da gente nessa história. Ou a pessoa, se eu ficar do lado do pastor, a pessoa ficar com raiva de mim. É igual aquelas coisas de Jesus, não tinha, né? Jesus, é permitido pagar imposto a César ou não, né? Se ele diz uma coisa, ele morre. Se ele diz outra coisa, pega ele. É mais ou menos isso, né? Se eu fico aqui, apanho. Se eu fico aqui, apanho também. Pois é, eu tenho só que escolher quem é a tapa mais leve, né? Na história. Que apanhar eu vou, né? Então eu vou tentar ver aqui a linha mais responsável, mas não é fácil de jeito nenhum, não é fácil. Agora, se a igreja tratou e excluiu, aí, pessoal, é algo mais sério, aí é algo mais grave, entende? Porque aí não é um desligamento e tudo, aí é algo que eu tenho uma tendência a respeitar a posição da igreja e dizer, pronto, então vá lá na igreja e trate, peça perdão. Então, é um pouco mais complicado. Se a igreja chegou no ponto da exclusão, é um pouco mais complicado. Mas se for uma carta, se for um mal entendido, a pessoa se desligou e tudo, aí já é outra história. Aí eu diria, não, aqui já temos margem para conversar e ver e tentar ver um caminho. Porque a gente precisa tratar as pessoas como pessoas. Então, assim, quer dizer que essa pessoa, aconteceu esse problema aí, essa pessoa não tem mais esperança para a vida dela, não pode ser mais nem uma igreja, não pode ser assim. Então, a gente precisa ter cautela, às vezes a gente erra mesmo, às vezes até igrejas erram, né? Então, é complexo, é complexo. Não é fácil. Ser uma igreja séria, saudável e responsável, não é fácil. É difícil, porque a gente nem quer pecar por excesso, nem ser omissos. É difícil. Mas que tem gente que vai ficar com raiva da gente, meu amigo. Mas alguém, Raquel, né?
Esse Pastor, negócio aqui tu corta depois tudinho, viu? Das gravações aí, público aqui, é só o nosso, da igreja. no caso de uma pessoa que se tornou membro de nossa igreja, mas no período em que ela congregava, né? Ela era ativa, participava de tudo, estava ali com a mocidade, com o pessoal do louvor, conversava, e de repente, quando se torna membro, acaba que dá uma esfriada grande, não participa de muita coisa, não dá as caras na igreja, até incentivado por outros irmãos a participar das atividades da igreja e realmente não participa, né? Como é que a gente tem que levar isso em consideração? A gente conversa com o diácono, a gente chama a atenção de alguma outra forma. E outro caso, eu estava até aqui conversando com o Felipe sobre um membro que aconteceu um pecado, enfim, esse pecado foi tratado, mas ela optou, ao invés de falar com a igreja, ser desligado. Quando ela nesse processo de desligamento, né, ela está ainda na igreja congregando, a gente deve tratar também como um congregado? Pronto, vamos lá. Vocês só fazem perguntas bem fáceis, né? Então, a primeira, eu diria que eu preciso entender o que aconteceu na vida da pessoa para que ela fosse um congregado ativo e um membro inativo. Preciso entender. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, no processo natural da vida, podem fazer com que a gente dê uma marcha lenta. Então, criação de filhos, por exemplo, um filho nasce. Então, muita coisa muda, né? Você mesmo sabe, né? Muita coisa muda e às vezes a gente não consegue mais ser exatamente como a gente era. Alguns conseguem, mas outros não. Então, tem que saber o que está acontecendo. Eu diria, essa pessoa está precisando de tratamento pastoral. Eu diria, o que está acontecendo? Ela precisa ser identificada. E é preciso conversar com ela, né? Um membro que está identificando, conversa com essa pessoa e diz, olha, eu percebia que você era tão ativo, aconteceu alguma coisa? E a pessoa vai te dizer, ou ela te conta, ou ela diz, não, está tudo normal, não sei o quê, e tudo. Pronto. Um aconselhamento eu gostaria que você conversasse com o pastor, estou percebendo que você está precisando, você não tem vindo constantemente, estou preocupado com a sua vida. Abrir em Hebreus 10, 25, dizer tudo que eu estou fazendo não é pegar no seu pé. O que eu estou fazendo é o que a Bíblia manda eu fazer. A Bíblia diz que você precisa ser exortado em relação a isso. Então, não fique com raiva de mim, mas eu estou preocupado com sua vida, eu estou preocupado com você. Então, procure o pastor, converse com o pastor, ou converse com um dos diáconos, para tentarem te ajudar se está acontecendo alguma coisa. Então, isso pode acontecer. Uma outra coisa, Raquel, pode ter tido um esfriamento grande até por conta de pecado mesmo. Então, a pessoa pode estar se relacionando com alguma coisa que não deveria, pode ter começado a entrar numa prática de pecado que está afastando ela de Deus, da igreja. Principalmente se é uma igreja bíblica que diz as coisas que devem dizer, não é tão fácil de se congregar. Então, porque não massageia o ego, né? Pelo contrário, traz uma espada para a alma. Então, a pessoa começa a querer se afastar para poder não ter mais a alma ferida pela palavra de Deus. Então, é preciso a gente poder identificar. Eu diria que a gente tem que identificar quando isso é constante. Por exemplo, se a gente está percebendo uma pessoa que isso é constante por bastante tempo, então isso é grave. Isso é grave. A gente vai ser omisso. Se é uma pessoa que a gente está começando a perceber que está fazendo isso, pronto. Então, a gente tem que ter mais paciência, tem que ver. Mas se isso se arrasta por bastante tempo, isso é grave, isso é prejudicial para a saúde dela mesma. A segunda pergunta era? Sim, que pediu desligamento, né? Pronto, Raquel. Eu diria o seguinte. Eu diria que esse é o meu pensamento, certo? Então, não significa que aqui é lei medopersa ou que eu estou 100% certo nisso. É como eu tenho pensado. Tenho pensado que, da mesma maneira que uma pessoa tem direito de entrar e pede para entrar numa igreja, ela pode pedir para sair na hora que ela quiser. Direito dela.
de pedir para entrar e de pedir para sair. Digamos que ela pediu para sair porque ela sabia que seria tratado um pecado na vida dela. Aí ela pediu para sair antes de ser tratado. Certo? Conheço igrejas que dizem negativo, não vai sair, a gente vai tratar o pecado. Tá certo, respeito. Eu tenho entendido que se a pessoa pediu para sair, mesmo sendo num processo de pecado, eu diria, tudo bem, eu vou dar o seu desligamento. Você não está pedindo para sair? Pronto. Ela está pedindo para sair. Só que aquele pecado dela vai ser comunicado, no mínimo, para a diretoria. No mínimo, a diretoria da igreja vai saber. Normalmente, dependendo do que a pessoa fez, a gente comunica de uma maneira bem abreviada até para a sessão. Ó, a pessoa pediu para sair, mas ela estava com esse pecado, tá assim, assim, assim. Pronto. Mas ela pediu para sair, beleza. Para que isso? Para que a gente comunica isso? Para que, se ela voltar, ela precisa tratar. Ela voltou, certo. Ela pediu para sair para não ser excluída, certo. Ela quer voltar? Quer, pois trate. Vem e peça perdão. A gente já teve caso. Pediu para sair porque não queria ser tratado. Eu disse, tá bom, pode sair. Depois pediu para voltar. E agora, pastor? Agora trata. Agora vai lá na igreja e pede perdão pelo que tu fez. Ai, mas já faz tanto tempo, devia ter tratado lá atrás. Ah, mas agora a igreja tem vários novos membros que antes não tinha. Não era melhor lá atrás? Eu não te aconselhei a fazer lá atrás? Tu não quis, tu quis correr e fugir da igreja. Não teve a coragem de tratar com a tua família na fé. Agora, para ser membro daqui, tu tem que tratar. Não precisa entrar em tantos detalhes, mas precisa dizer, eu me arrependo de ter pecado assim, 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 fui exortado a tratar e não quis, pedi para sair, e agora quero voltar, não estou mais nesse pecado, peço que a igreja me perdoe e tal. E é fácil? É não. Mas eu entendo que é o mínimo de responsabilidade com a igreja. É um mínimo. Pediu para sair, tudo bem. Mas, e aí, como é que é o tratamento com ela? Se ela pediu para sair, está na igreja, está em pecado. Normalmente nem fica na igreja quando pede para... Porque sabia que ia ser excluído. Normalmente nem... Mas eu diria que pediu para sair, para fugir de uma exclusão, coisa desse tipo, eu diria, pronto, essa pessoa está com um problema grave na vida dela. Eu diria que essa pessoa deve ser tratada no mesmo nível do gentil publicano. É a mesma coisa. Se ela vier e tratar o que precisa ser tratado, a gente recebe. A gente não está aqui, meus irmãos, para ser carrasco na vida de ninguém. Se uma pessoa vem, se quebranta e pede perdão, a gente não pode não perdoar. Entende o que eu estou dizendo? Como igreja, eu não posso fazer isso. Ai, mas eu não perdoo. Oxê, tu foi perdoado por Jesus e não quer perdoar ninguém, não é, bichinho? Então tem que perdoar, a gente está aqui para perdoar. Agora a pessoa tem que pedir perdão, né? Tem que reconhecer que fez, né? O que fez, tem que pedir perdão, às vezes não quer. Então, tenho vergonha. Eu digo, né? As minhas frases de fora de púlpito, né? Eu digo, tenho vergonha de pecar. Tem que ter vergonha de pecar, não é de pedir perdão, não. Na hora de pecar teve vergonha? Mas não teve, né? Pois é, agora as consequências vieram. Então, tem que tratar. É fácil não, meus irmãos. É por isso que tem muita gente, muita gente que está com os braços cruzados e levando a igreja de todo jeito. Porque é difícil. Vocês estão vendo como é difícil? Difícil ser uma igreja séria, que trata as coisas, que resolve as coisas. Por isso que assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos só vivendo, cada um no seu departamento, cada um aí, se é para cantar, canta, se é para tocar, toca, se é para pregar, prega. Cada um presta conta a Deus. Não, é mais fácil mesmo. Mais fácil mesmo. Mas como um dia eu vou estar na presença de Deus, eu vou ter que prestar contas por todas as minhas ovelhas, é o que Hebreus diz, né? Aí, como eu vou prestar contas, aí eu tenho que tratar. Porque um dia Deus vai dizer assim, por que tu não tratou? Tu sabia. Foi conivente. Não tratou. Por quê? Eu te dei a honra de ser pastor. Te dei a honra de estudar no seminário. Te dei a honra de uma igreja te sustentar. E tu ainda fez isso no ministério. Isso eu tenho outros pecados já para ouvir, mas isso aí na minha cara não vai não. Isso aí eu vou ter que tratar. Eu vou ter que tratar. Como se um dia eu pecar, eu, pastor Carlos, a igreja tem que
tratar. Ai, mas o pastor que me batizou... Foi, batizou. Mas pecou. Tem que tratar. É o jeito. Fazer o quê? Tem disciplinas e exclusões que a gente faz com lágrimas nos olhos, chorando, todo mundo chorando na igreja. Mas tem que fazer, porque a gente ama mais Jesus do que as pessoas, amém? É isso, por isso que a gente faz. É difícil, mas tem que ser tratado. Eu já tive casos, meus irmãos, de passar dias chorando por questões que tinha que tratar, muito difícil, passando mal, insônia. Jesus, me segura, Jesus. Tem que tratar, e tem que tratar, e tem que tratar, e pronto, e acabou-se. Ok? Mais alguém? Irmão Hugo, e a gente encerra com o Hugo, senão a gente vai... Né? O nosso sistema, ele é congregacional, e quando trata de interigrejas, ele é, eu não diria anárquico, porque tem ainda um escopo né, uma coluna vertebral para permanecer num grupo de igreja, nas suas associações e tudo. Mas quando se trata de pecados de outras igrejas e que são públicos e que está afetando a imagem das igrejas, qual é o procedimento legal? Como é que as igrejas deveriam ou normalmente fazem? Então, a igreja tem acobertado, sei lá, um pecado, vou colocar um crime não, porque aí é chamar a polícia, mas tem acobertado um pecado, a igreja tem tomado decisões pecaminosas mesmo. Qual que é o procedimento, ou que deveria ser, ou que tem sido feito dentro de um sistema como o nosso? Pronto. Então, eu diria que, apesar do nosso sistema, as igrejas locais serem autônomas, cada igreja ela ter a sua própria autoridade local e sem interferências externas ou de outras igrejas. Se nós fazemos parte de uma associação, como o caso da IBRESE, por exemplo, nós fazemos parte, nós chegamos numa tensão. Qual é a tensão? A autonomia da igreja diante do relacionamento com as demais associadas. Então, se tem uma igreja que ela está em dissonância com as demais associadas, normalmente as demais associadas elas vão se posicionar. Então, elas vão, não a nível individual, mas a nível de associação, isso vai ser conversado. Então, normalmente é procurado o presidente da associação. A igreja local pode mandar uma carta para a associação, dizendo, nós estamos sabendo desses fatos, agora tem que ser fato, né? Não pode ser fofoca. Nós estamos sabendo desses fatos aqui e tudo, e nós estamos enviando uma carta de repúdio para a associação, e nós estamos solicitando que a associação trate esse ponto aqui com essa igreja. Por mais que a associação, ela normalmente não interfira na autonomia da igreja, mas ela precisa provocar um bem-estar nas associadas. Se está acontecendo um caos na associação, entre as associadas, alguém tem que se posicionar. Normalmente é o presidente, é a diretoria deles. E aí eles vão ter que entender o que é que está causando esse caos. É uma igreja específica, certo? Então vamos ver o que é que está acontecendo. E aí é procurado o pastor, é procurado talvez representantes da igreja para saber se aquilo é fato, se aquilo está acontecendo mesmo. E se é algo que choca as demais igrejas, se é um comportamento realmente reprovável nesse sentido aí, então talvez aquela igreja seja convidada a se retirar da associação. Então, ela talvez continue com o nome Batista Regular lá, mas talvez ela não seja mais associada. Ela seja convidada a não participar da associação. Isso não é simples, isso é complexo. Por quê? Porque eu posso querer tirar uma igreja da associação por legalismo. Entendeu? Então, assim, eu tenho um padrão litúrgico, eu tenho um padrão do meu grupo de louvor, por exemplo, e aí quem não está em harmonia com a maneira que eu penso a liturgia, então não é batista regular. Que eu diria doutrina. A nossa questão é doutrinária.
Então, está em pecado, porque a Bíblia diz isso e a pessoa está fazendo aquilo. Então, vamos tirar a igreja tal porque ela tem parede preta e está incomodando algumas. Diria, essa é uma decisão que não é sábia. Eu não, como eu disse, eu não gosto desse estilo. Mas quem disse que o meu estilo é o melhor também? Né? Então, eu respeito. Não gosto, mas respeito. Então, eu pastorearia uma igreja que tem uma parede preta? Pastorearia, por que não? Talvez com 10 anos ficasse branca a parede. Talvez. Então, assim, mas pastorearia, não teria problema. A minha questão é pecado. Se tem uma igreja em franco pecado, aí as outras igrejas normalmente se posicionam. Não se posicionar é conivência. Então, os pastores normalmente tomam um posicionamento. Ou pelo menos deveriam ter. Eu tenho visto os pastores se posicionarem quando acontece isso. Então, na própria Nacional, esse ano, teve carta de repúdio. Então, assim, os pastores se posicionam, juntamente com as igrejas. Né? Eu tenho visto isso acontecer. Ok. Tinham visto uma mão levantar aqui? Não, né? De Tarsis. Isso. Exato. Muito bem lembrado. Então, tem que ser uma questão doutrinária, senão a gente começa a criar uma uniformidade no lugar de uma unidade. Isso é ruim, certo? Então, vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando esse momento. Hoje à noite vamos estar juntos às 18 horas.